Você já observou a profundidade desta letra, dessa música? Impressionante, infinito e ousado. Como o amor de Deus foi ousado para mim, como o amor de Deus foi ousado para cada um de vocês. Nós glorificamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer do fundo do meu coração cada pastor aqui, cada pastor que deixou todas as suas atividades para a gente passar esse dia junto. Nosso coração se enche de alegria, porque eu sempre falo com o Carlos, nós não somos uma organização missionária, nós não somos uma agência missionária, nós somos uma organização que motiva missões, que fala com a igreja, e nós sempre vamos querer fazer com a igreja. Sem a igreja, o poder da igreja de Jesus é fora do normal, e a igreja de Jesus, ela está capacitada para fazer a obra missionária. E o que nos motiva a fazer missões? E o Carliston falou assim: você vai ministrar na quarta-feira. E eu falei: eu? Com um monte de pastor lá que são bons pregadores, são excelentes, homens de Deus. E não, mas fala do seu testemunho, o que te motiva a fazer missões? Bom, isso aí é mais fácil para mim, falar do que motiva do que ministrar por os pastores, Então eu relacionei 3 motivos, e eu vou falar só deles. 3 motivos, tem inúmeros motivos, mas eu vou focar em 3 motivos que me impulsiona a fazer missões, a olhar a obra missionária. E eu quero, primeiramente, nós vamos então abrir nossa Bíblia lá no Evangelho de Mateus, e nós vamos, o primeiro motivo que não tem como sair foi a ordenança de Jesus, ou não vou nem falar uma ordem, eu gosto sempre de dizer que foi uma orientação de Jesus, porque uma ordem é mais explícita. Lá em Mateus 28, 19 e 20, todos conhecem de cor e salteado, mas na minha tradução está assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, primeiro motivo que eu tenho para servir a Deus na área missionária é essa orientação de Jesus. Jesus disse assim: portanto, ide, pregai o Evangelho. Quando Jesus fala, portanto, ide, é diferente dele falar assim: você é obrigado a ir, porque aí ele não estaria dando a gente o livre-arbítrio. Portanto, ide, ele orientou: vai, anuncie o Evangelho. E aí, só que tem um detalhe, que Jesus afirma para a gente o seguinte: se você seguir a minha orientação de ir, de pregar o Evangelho, de ver a transformação de vida, de ver o que a palavra pode mudar, se você fizer isso, eu tenho uma bênção para você que vai ser diferente. Eu vou estar com você, e eu vou estar com você todos os dias. Essa é a diferença. Porque quando eu vou,
eu estou fazendo aquilo que Jesus me orientou, mas eu estou tendo a garantia que Ele mesmo falou na tua palavra, e a tua palavra é a verdade, que Ele estaria comigo. E quando? Todos os dias. Todos os dias. Você já imaginou que hoje cedo, você talvez nem percebeu, mas Jesus estava ali com você? Em todas as nossas atitudes, Jesus está ali, está agarradinho, está colado. E a palavra de Deus, ela é clara nisso. Isso precisa mover a gente, porque eu tenho a garantia que todo dia, se eu tenho a garantia que Jesus vai estar comigo todos os dias, eu tenho então a garantia que eu vou ser uma pessoa abençoada em tudo que eu fizer. E nem sempre, quando alguma coisa dá errado em minha vida, é porque Jesus não está presente. Às vezes as coisas que dão errada, Deus quer ensinar a gente muita coisa. E às vezes, alguma coisinha dá errada, é porque a partir daquele erro a gente reconhece, volta e começa tudo outra vez, mas aí dentro do propósito de Deus. Que nós somos seres humanos, e como humanos a gente tem a tendência de vez em quando, nem sempre, tudo que Deus tem para nós vai ser tudo coisa que dá tudo certinho. De vez em quando Deus ensina a gente através de alguns erros que Ele permite. Então por que, porque eu sou movido em fazer missões? Esse é o primeiro ponto. A segunda causa que me move a fazer missões é porque uma vida transformada nos traz alegria. Uma vida transformada, para mim, me traz muita satisfação. Para você, traz satisfação? Quando você vê uma vida transformada, é motivo de alegria para você? Você se alegra com aquilo? Você impulsiona você a ir adiante? Quando você vê uma vida transformada? Então, quando eu vejo uma vida transformada, isso me move a ir adiante, me move a fazer ainda mais daquilo que eu estou fazendo, mesmo que eu não esteja tão pronto ou tão suportando aquela carga para fazer aquilo. Mas eu tenho a garantia que o Senhor vai renovar as minhas forças e nós vamos ser abençoados. E às vezes a gente nem entende isso, mas o Senhor renova as nossas forças. Renova, vocês entendem isso? Quantas vezes, gente? Quantas vezes a gente chega, e vocês sabem aqui, às vezes vocês saem da igreja, vai para um trabalho, e às vezes nem sempre é um trabalho missionário longe, mas às vezes vocês saem da igreja e vai dar um atendimento. E às vezes vocês ficam ali até 1, 2 horas da manhã, e vocês saem de lá moído, não só pelo cansaço, mas mais ainda pelo problema que você ouve. Ou ninguém ouve problema aqui, só eu que ouço problema. Você sai moído, mas a hora que você fala para Jesus: Jesus, renova minhas forças, por mim eu não aguentaria. Você acorda no outro dia bem mais disposto. Acontece isso com você? Então, quando a gente vai lá em 2 Coríntios 5,17, vamos lá comigo. Segunda Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Quando a pessoa tem uma vida transformada, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. E é aí que é a nossa alegria. Quando ele deixa o velho homem, a velha mulher, e é uma nova criatura. Quando ele é uma nova criatura, as coisas começam a acontecer na vida dele de uma maneira que ele vai se tornando um camarada tão feliz, tão para cima, que ele leva a gente para cima também. A gente que foi aquele interlocutor para ele ter essa alegria, ele então agora vem ao inverso, ele traz essa alegria da gente para mim. Porque eu preciso me alegrar com a alegria do outro. E isso me motiva a fazer missão. Porque quando eu vejo aquela pessoa com a vida transformada, com a vida alegre, com a vida para cima, com a vida caminhando com a família, indo para a igreja, indo com os filhos, isso precisa me motivar e eu me sinto motivado para fazer mais e mais. Isso traz alegria para cada um de vocês. Estou certo? Traz alegria para mim? Traz, e muita. Então o camarada começa, ele sair daquele camarada que ninguém queria estar perto, do iracundo, daquele camarada para baixo, aquele camarada que era só problema, ele começa a viver, ele demonstra no rosto dele quem ele é agora. A nova criatura ficou. E aí ele começa a caminhar. E o novo convertido é uma delícia, né, pastor Helder? Ele está sempre presente, novo convertido. Novo convertido, na grande maioria deles, está sempre presente com o pastor. Ele quer fazer tudo ali junto com o pastor, quer estar junto, e isso motiva a gente. E aí ele começa também a melhorar um pouquinho de vida. Por quê? Aquilo que ele gastava ali, destruindo a vida dele. Então eu levo lá pelo nosso sertão, né? Tudo remete ao sertão. E não é só no sertão, é na cidade também. Mas aquilo que ele pegava aquele dinheiro dele e ia lá na cachaça e estragava o corpo dele e gastava o dinheiro dele. Agora ele pega esse dinheiro dele, ele entrega uma parte para Deus, ele passa a ser dizimista, e a outra parte ele investe na família, ele investe numa roupinha mais bonita, ele já começa a ficar diferente. A família tem prioridade, não é o vício que tem prioridade, e as coisas vão mudando ao redor dele, e isto é real, essa mudança é real, e essa mudança me move. Eu ver essa mudança nas pessoas me move a ir adiante. E aí agora ele está feliz, está sendo ali abençoado por Deus, indo para a igreja com os... Aqui é um filho, 2, né? Mas lá leva penca. É 3, 4, 5, 10. E aí é uma alegria por completo. E isso precisa mover a gente, isso precisa me mover. Daí a pouquinho ele chegava na igreja com um burrinho, com a charretinha dele. Daí um pouquinho ele começa a chegar com a motinha. Lógico, 3, 4 filhos em cima da motinha ainda dá também. Mas não dá, mas melhora um pouquinho mais e chega com um carrinho. Quantos de vocês já viram isso? Eu já vi muitos. E a gente vai vendo a transformação, porque Jesus, ele muda por completo. Ele traz primeiro a felicidade de uma nova vida, a organização na casa. Daí a pouquinho você vai visitar a casa daquele cara que era uma nojeira antes dele aceitar Jesus. E depois que ele aceita Jesus, você vê a transformação até na limpeza, na organização da casa. Você vai vendo tudo diferente. Isso me move a fazer a obra de Deus. Isso me move a fazer o evangelho de Jesus. As coisas velhas desse camarada ficou tudo para trás. Agora ele tem uma nova vida. E se eu for falar aqui, lá no sertão e aonde vocês trabalham, vocês têm inúmeros testemunhos nesse sentido.
inúmeros, que a gente viu o que era e viu o que é agora. E isso nos move. Terceiro ponto que me move a fazer missões. 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios 10, no versículo 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Me move fazer missões, porque é para a glória de Deus. Me move trabalhar na obra missionária, porque é para a glória de Deus. Eu não posso nunca tentar pegar a glória de Deus para mim. A glória sempre deve ser dada ao Senhor, e tudo é para a glória dEle. Então eu sou motivado a glorificar esse Deus que um dia transformou a história da minha vida também. Então eu sou motivado a exaltar o nome do Senhor e a glorificar a Deus. Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar, e Deus, Ele se alegra. Deus enviou o seu Filho Jesus, é o presente dEle para nós, e é para a glória dEle. Deixa eu tentar te explicar para você. Deus, Ele enviou seu Filho Jesus, para que eu e para que você pudesse ter esse momento, pudesse ter a vida transformada, tá certo? É como o melhor que Deus tinha, Ele entregou para nós, o melhor dEle. E agora eu, como um exemplo, com meu filho, por exemplo, eu vou entregar o melhor de mim para Ele. É o melhor que eu posso fazer para Ele. E aí o que acontece? Quando eu entrego o melhor meu para Ele, e Ele não faz aquilo que eu gostaria que aquele melhor fosse para a glória de Deus, eu vou ficar triste. Tô certo? Você ficaria como pai, por exemplo, um pai vai dar um carro a seu filho. Olha aí, Sara, é profetizando já, hein? Vai dar um carro a seu filho. E aí você, como um pai, você queria dar o melhor carro, mas você vai falar, ó, vamos por esse aqui, devagarinho, não vou te dar o melhor, o mais bonito, mas vou te dar aquele que você vai servir a Deus. Eu espero, com a atitude do carro, que o meu filho use aquele carro para quê? Para ir à igreja, para ir ao trabalho, para servir a Deus, para dar uma carona, para se locomover e tal. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou me alegrar naquilo, não é isso? Mas quando eu entrego aquele bem, ou aquele carro, ou aquele presente, eu entreguei. E se eu entreguei, ela ou ele vai usar. Se ele usa esse presente para fazer as coisas que não, o seu pai não se agradaria, por exemplo, para ir para as baladas, então o carro agora é meu, então vai para as baladas, vai para vai para todo lugar e que não agrada a Deus. O que acontece com você como pai? Entristece o coração, não é isso? Deus também,
Ele enviou o melhor presente para nós. E Ele se alegra quando a gente usa esse melhor presente para a glória dEle. O melhor presente que é Jesus, nós estamos colados com Ele, estamos servindo a Ele para a glória de Deus. Então tudo aquilo que Jesus, tudo aquilo que eu posso fazer por Jesus, eu vou agradar ao Pai. Quando um filho usa um presente do Pai, dentro daquele propósito que ele estava, o Pai estava precisando, estava pensando, ele vai agradar o coração do Pai. Mas quando não usa, o Pai fica triste. Você tem entristecido, tem agradado o coração do Pai? Eu tenho entristecido o coração do Pai com as minhas atitudes, com aquilo que Deus colocou na minha mão, porque tudo é para a glória de Deus. E às vezes a gente passa por momentos que a gente não entende a glória de Deus. E tem momento que eu vivo situação que, se eu for olhar naquele momento, eu não entendo a glória de Deus. Mas quando você crê na palavra, quando você acredita e quando você toma para aquilo e você, com uma vida transformada, por maior caos que esteja acontecendo com você, você está de cabeça erguida e crendo num milagre de Jesus, você vive também de uma maneira diferente. E você vivendo de uma maneira diferente, você impulsiona a outro a viver de uma maneira diferente. Porque você como pastor, como missionário, você precisa estar bem o tempo todo. Porque tem muita gente que se inspira em você para seguir adiante. Tem um monte de gente olhando para mim. O dia que eu abaixar, que é arriar, pode arriar alguns pertinho de mim. É por isso que Deus, Ele sempre se alegra com a nossa motivação também. E é por isso que Ele renova nossas forças. E é por isso que a alegria dEle é a nossa força. Ele se alegra com a minha força, Ele se alegra com a sua força, porque a sua força leva outros a ficar em pé. E isso precisa me motivar a fazer missões todo dia. Ver a glória de Deus na vida das pessoas. Entender a glória de Deus na vida das pessoas. Essa semana passada, ela não gosta, mas eu preciso para glorificar a Deus, tá, Sara? É para glorificar a Deus. Essa semana passada, lá no culto, ali em casa, a Sara não estava em casa, que ela foi numa célula, e eu estava contando um pouco da história da Sara. E como a gente que tinha muitos visitantes, e eles não entendiam porque aquele culto, e eu contei um pouquinho, deixei 5 minutinhos para contar a história. Há 18 anos a gente faz o culto, dias de segunda-feira. E por que a gente iniciou o culto? Era uma célula, e a Sara foi desenganada pela medicina, e tinha uma UTI dentro de casa, e a gente não podia sair. Então os irmãos vinham para a nossa casa para a gente orar junto, pela vida da Sara. Deus restaurou a vida da Sara por completo. Restaurou por completo. E a glória de Deus, se naquele momento eu tivesse baixado a cabeça, não tivesse crendo que Jesus ia operar um milagre, talvez eu estaria hoje com depressão, estaria arrasado. Mas eu sempre criei que a glória de Deus ia ser manifestada sobre qualquer aspecto. Então, de uma menina desenganada pela medicina, agora uma menina que acabou de ser aprovada para medicina.
muitos aqui estiveram orando pela vida da Sara. Sara se dedicou ao máximo, e muita gente se dedica ao máximo. E eu não imaginava que ela, com 18 anos, depois de ter passado tudo isso, ia querer ser médica. Quando a Sara decidiu por ser uma médica, eu, cá comigo, né, fraco, meu Deus, Sara tem medo de agulha. Sara foi tão espetada, mas tão espetada de agulha, mas tão espetada que vocês não têm ideia de quantos bolsas de soro, de sangue, de remédio a Sara tomou e quantas UTIs ela foi parar. Então ela tem aversão à agulha. E ontem de noite a gente abraçado ali, eu batendo um papo com a Sara, eu falei: Sara, eu não acredito. Eu não acredito. Pai, eu fui lá ver, fui visitar, fazer minha matrícula e aproveitei para visitar a sala dos cadáveres, a sala dos homens aberto, mulher aberta, e eu peguei no coração, no rim, no fígado, tudo. Eu falei: não é minha filha, não é possível. Mas Sara, e ouvindo aquilo, eu falei: mas não é possível, né? Eu não estou ouvindo isso. Não, pai, eu tenho pavor à agulha, mas eu não esquento com isso. Eu falei: olha que coisa linda. Sara, que Deus te abençoe. Fica em pé para te conhecer. Vem cá, fica aqui, não fica com vergonha. É para a glória de Deus. Pronto, aí. Sara fez 18 anos, é mais uma médica para o sertão, né? É mais uma médica que vai poder trabalhar ali no sertão. Então, para a glória de Deus, eu não imaginava que o que ela passou ia despertar ela para querer ser uma médica. A glória de Deus está presente nas mínimas. Então, o que me impulsiona a fazer missões é ver a glória de Deus na vida das pessoas, e eles fazendo para a glória de Deus. Então, primeiro, eu vou porque Jesus falou assim: vai, e Ele falou comigo assim: olha, se você for, eu vou estar com você todos os dias. Segundo, eu vou e me motiva porque eu gosto de ver as vidas sendo transformadas. E terceiro, eu vou porque eu amo ver a glória de Deus. Eu amo ver a pessoa glorificando a Deus e falando assim: eu não seria nada, eu não tenho condição, mas a glória de Deus se estabeleceu na minha vida, e isso motiva a gente. Isso precisa ser a cada dia mais e mais fazer parte da obra missionária. Eu não sei realmente o que te impulsiona a fazer missões. Eu tenho certeza que a gente fosse dar oportunidade de cada um falar aqui, cada um teria um impulsionamento para fazer missões. Mas eu só sei que esses motivos me impulsionam, e esses motivos são suficientes para que a gente possa continuar dedicando tempo e dentro da possibilidade de investimento. Carlston falou aqui que a gente investe, e a gente realmente investe, mas Deus tem abençoado e tem levado outras pessoas e outras das igrejas a investirem também. E para a glória de Deus, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estão investindo vão experimentar em suas vidas também a glória de Deus. Então,
eu me alegro em poder fazer parte, mas o máximo de pessoas possíveis que eu falar e que eles começarem a fazer parte, o reino de Deus e a glória de Deus é manifesta, porque eles também serão abençoados. E olha, para a glória de Deus, muita gente já entendeu e muita gente já está nos ajudando, para a glória de Deus. E se não tivesse ninguém ajudando, eu acho que eu não estaria passando a coisa direito para frente. Eu não estaria sabendo falar do que está sendo feito. Mas, para a glória de Deus, está sendo falado. Esta semana, Carlton, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, nós fomos com um grupo de empresários lá no sertão, né? Empresários não crentes. Pelo que a gente entendeu ali, tinha um que gostava de um, né, tamborzinho. Tinha um outro que gostava muito de adorar a natureza, muito zen. E não tinha nenhum crente, né, Carlos? Só nós. E nós temos que fazer diferença ali. Nós vamos ficar 3 dias juntos, comendo junto, almoçando junto, tomando café junto, né? Mas a gente precisa, esse empresário é um grande empresário, eu não posso falar o nome aqui, mas é um grande empresário no Brasil, e a ideia dele, o que ele tem, e o desejo de ajudar, é muito grande, sabe? Tem gente que Deus move de qualquer maneira, porque Deus fez tanto milagre na vida dele, que move ele a fazer, às vezes sem ele entender o propósito real, que é servir a Deus, mas ele tem o coração movido a isso. E a gente foi, essa semana, ontem, Carlos, a gente fez uma reunião para botar em prática uma daquelas atividades que a gente imaginou que poderia fazer ali. A pessoa tinha 3 empresários de um lado e 3 empresários do outro. É um negócio que iniciou a partir daquela viagem um novo negócio de um novo produto. E aí a gente foi fazer uma reunião para botar isso em prática. E o que eu estou falando isso? Foi muito legal que uma das pessoas que estava com nós na viagem e conduziu a reunião, e os outros do outro lado eram empresários, ela falou, primeira coisa que ela falou, as pessoas começou a falar de royalty, de lucro, de não sei o quê, e aí ela falou assim, eu queria ter 1 minuto antes da gente falar. Eu queria saber de vocês primeiro, qual o propósito do coração de vocês para esse produto? Derrubou todo mundo. Incrível. Eu falei para ela, doutora, o meu não preciso contar, que a senhora já sabe, mas eu vou aproveitar e vou falar para todos aqui. É assim, 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 assim. Aí um foi falando, resultado, esse produto que pode servir muito as pessoas, em especial no sertão, aquilo que poderia gerar resultado lucrativo, mesmo servindo as pessoas, depois dessa reunião, todo mundo entrou num consenso que ninguém vai querer lucro e vai abençoar mais pessoas. Amém? Pode aplaudir Jesus. É para a glória dele. Agora, para fechar, eu não vou falar que é o 4º ponto, mas para fechar e a gente encerrar esse momento, quando Jesus diz que ele estaria conosco todos os dias, se a gente exercesse o ID, a gente pode parar e fazer uma retrospectiva da nossa igreja, do nosso ministério, né? Porque uma coisa é eu falar que Jesus é bom,
E ele é. Outra coisa é eu parar e falar para Jesus: Jesus, o que eu fiz para merecer isso que o Senhor está fazendo? Ou falar para ele: Jesus, eu mereço. Porque às vezes as coisas estão mudando tanto no nosso ministério, e às vezes a gente não para falar para Jesus, ou para entender o que está acontecendo. Eu tenho certeza absoluta que toda igreja que se envolve na obra missionária, e eu não estou falando obra missionária no sertão, obra missionária de uma maneira geral, a igreja é outra igreja. É outra igreja. A igreja cresce, a igreja é unida, a igreja cresce em membros e a igreja cresce em estrutura financeira. Não sei como isso acontece, mas acontece. Acontece. Você quer ver? Vamos pegar um minuto. Um minuto. Fecha seus olhos. Isso, fecha seus olhos. Lembra aí, de 3 anos para cá, se a sua igreja, ela não teve um movimento, se ela não cresceu, se ela não saiu de local porque estava pequena, se você não está pensando em sair de local porque está ficando pequena, se a igreja não está ficando unida, se a igreja não ama lá o missionário que está no campo, pensa aí, vai pensando, faz essa retrospectiva, o que aconteceu na sua igreja nos últimos 3 anos, se a igreja é a mesma. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, se quiser continuar lembrando, lembra mais um pouquinho, lembra mais um pouco. Isso, lembra mais um pouco. Lembra daquele momento que você colocou no coração que sua igreja seria uma igreja missionária. Quantas novas igrejas ou pontos de pregação já abriu? Não sei, talvez mais 1, mais 2, mais 10. Quanto momento ali você viu a igreja reunida forte, uma igreja abraçada? Se a gente fazer essa retrospectiva, você vai lembrar e você vai ver que verdadeiramente missão é um negócio do coração de Deus. Eu tenho certeza que ou você está construindo, ou você está expandindo, ou a igreja está crescendo, ou a igreja está ficando mais fiel dizimando, ou a igreja está fazendo esforço fora do normal para enviar oferta para missionário, para construção lá, e tudo está modificando, porque realmente missão está no coração de Deus. E nós, em especial, amamos missões, e em especial vocês, como igreja, vocês não imaginam como nos alegra o coração saber de cada um de vocês estão engajados. Isso não é normal. Isso não é normal. Uma organização que não tem nenhum, não é uma obra missionária de uma junta de missão, não é? E hoje tem avançado com pastores como vocês, pastores sérios, pastores abençoados, pastores íntegros, mas pastores que já têm mais problema do que a gente imagina, mas arranjou o tempo para servir a Deus. Não é normal. Deus tem algo especial para a vida da igreja, e em especial no semiárido nós temos um sonho,
Cada um de nós sonhamos junto. Eu sonho com vocês, vocês sonham com a obra missionária e vocês sonham num semiárido diferente. Nós sonhamos junto e nós vamos ver essa transformação. Já está existindo a transformação. E nós vamos ver muito mais essa transformação, e é isso que nos move. Quando a gente chegou no semiárido, naquele ano, há 10 anos atrás, o semiárido estava passando com uma seca de mais de 10 anos, que praticamente não chovia nada. Tudo que a gente via pela beira das pistas era boi morto. Era horrível. Quando nós chegamos no sertão, depois de 10 anos, o que já foi feito, mas o que ainda há por fazer é muito grande. Mas a gente já vê uma prosperidade fora do normal no sertão. A gente vê prosperidade, a gente não vê mais aquilo que a gente via. Pastor Levi só chegou o quê? 7 anos? 7 anos. Mudou, não mudou? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou, porque o Evangelho de Jesus chega, gente, transforma. Onde não tem nada, há transformação. Olha, está chovendo com uma certa regularidade. Tem a época que não chove, lógico, é uma região que uma época do ano é pouca chuva, mas está chovendo com mais regularidade nos últimos anos, estou certo? Projetos que ninguém nunca sonhou há 10 anos atrás de geração de renda, como a energia eólica, como a energia solar, vieram acontecer, gente, né? O morango está se expandindo lá na região de Piatã como nunca. Nós ficamos apavorados. Eu fiquei com medo pelo investidor, Carlos. Quando a gente foi ver, a gente tem ali aquelas que a gente incentiva, das plantações locais, agricultura familiar. Agora o camarada foi e viu o potencial e montou um negócio tão gigante, que pelos meus cálculos ali, deve ter ali entre 700 a 1 bilhão de reais de investimento naquele negócio. Negócio fora do normal para plantar morango lá no sertão. E aí o que vai acontecer? É emprego, é renda, é distribuição. Por quê? Porque tinha uma igreja antes da gente, antes de nós. Passou gente lá orando. Antes de nós, teve os outros que foram espancados, que foram colocados para correr, que oraram. Hoje o pastor Alvimar estava falando que lá em Brotas de Macaúbas, os missionários da presbiteriana foram escorraçados e foram expulsos da cidade há 100 anos atrás. Foram expulsos, mas eles oraram por aquele local, e muita gente orou. E isso tem que nos mover a olhar a história e falar para Jesus: nós estamos colhendo os frutos agora. Cada uma igreja aqui, o pastor Sandro tem a experiência da igreja dele, tem a experiência da obra missionária lá. Pastor Edson, pastor Francisco, todos os pastores, pastor Eldo, todos os pastores, pastor Jorge, todos têm a experiência. E nós louvamos a Deus, porque Deus tem sido misericordioso. Então, o que me motiva mais uma vez? Atender a ordenança de Jesus, ver as vidas sendo transformadas e ver a glória de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas e que muitos e muitos anos pela frente nós queremos estar ali no sertão fazendo a obra de Deus. Deus abençoe e muito obrigado por este momento.